Então abra aí, Êxodo 33, capítulo 1. O que eu disse? Êxodo 33, versículo 1. Vamos ler. Amém? Então vamos lá. Oi. Desligar o microfone? Libera o violão aqui do Eduardo. Êxodo 33, verso 1 diz o seguinte: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vai para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra de onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Vamos para o verso 7 já? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Verso 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda, e o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala ao seu amigo. Vamos para o verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permitiste saber quem enviarás comigo. Verso 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou: se não fores conosco, não nos envie. Verso 18. Então disse Moisés: peço-te que me mostre a tua glória. Amém? Vamos orar. Senhor, nós temos declarado que estamos aqui pela tua presença, que não há lugar melhor para estar do que na tua presença. E nós queremos, ó Pai, a tua presença. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nos conduza, Senhor, nessa noite, através da tua palavra, que possamos de fato ser atraídos pela sua presença nessa noite, como nós a declaramos aqui, e permanecer firmados nessa presença, na videira verdadeira que é o Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, gente? Quem é o centro da sua atenção hoje? Quem é o centro da sua atenção hoje? Nós temos vários focos de atenção, e a gente poderia citar aqui muitas coisas, mas o que atrai a sua atenção nesse tempo? Aquilo que mais atrai a sua atenção tem o seu coração. Para onde o nosso coração é levado, para onde a nossa atenção é levada, o nosso ser é levado, é o que nós vamos viver, é o que exerce força sobre nós. Então, para onde você está olhando? Para onde o seu coração está inclinado? O que tem chamado a sua atenção hoje? Quais são as questões que têm chamado a sua atenção hoje? Talvez um problema, talvez uma situação difícil, uma situação financeira, talvez um amigo, os seus estudos, a sua faculdade, os seus relacionamentos. As redes sociais nos atraem muito, é ou não é? A gente fica horas ali, olhando coisas, olhando vídeos. Por isso eu quero dizer para você, cuide do seu coração, guarde o seu coração, porque quem tem a sua atenção, tem o seu coração. Quem tem a sua atenção, tem o seu coração. Aquilo pelo qual você mais dedica atenção, meu querido, é onde nós precisamos sondar o nosso coração. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, verso 23, e a gente sabe, talvez você conheça, que se temos que guardar alguma coisa, diz a palavra de Deus, guarde o seu coração. Guarde o seu coração.
Se você tem que guardar alguma coisa muito importante na sua vida, não se preocupe com as outras coisas. Não se preocupe apenas em guardar coisas, dinheiro, bens. Não, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, ou como dizem outras versões, dele procede as fontes da vida. Então guarde o seu coração. Nós nos tornamos aquilo que nos atrai. E eu quero falar com você nessa noite, exatamente o tema do retiro, que foi atraídos pela presença de Deus. E foi uma das canções que a gente cantou aqui também, esse verso, que diz que queremos ser atraídos, fomos atraídos pela sua presença. Então, os nossos olhos precisam ser moldados de acordo com aquilo que nos atrai. E eles são moldados. Se os nossos olhos forem bons, diz Mateus capítulo 6, todo o nosso corpo será bom, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso, diz a palavra do Senhor. Todo o nosso corpo será tenebroso. Muitas vezes, os nossos olhos são atraídos por aquilo que o nosso coração já está inclinado. Porque de nós flui coisas ruins, pesadas, obscuras. E aí a nossa atenção, os nossos olhos vão para aquilo que mais nos atrai. Pensa aí com você mesmo. De verdade, o que tem te atraído hoje? O que tem atraído a sua atenção? Meu querido, nós temos hoje vários problemas acerca de atenção. Para você estar aqui, atento a uma palavra, eu sei que é um desafio para muita gente. Para a gente ficar atento a uma leitura também pode ser um desafio para muita gente, principalmente nos dias que nós vivemos. Muito acelerado, muita informação. Então nada acaba se tomando muito a sua atenção. Toda a sua atenção fica deslocada. É muita coisa, é muita gente, é muito a fazer, é acelerado. Mas, porém, entretanto, se você chegou aqui hoje às 19 horas, se você saiu da sua casa, se você acordou pensando assim, hoje eu vou na igreja, hoje eu vou ler a palavra. Se você está aqui, ou se você está assistindo esse vídeo, com certeza, você foi atraído pela presença de Deus. Amém? Você foi atraído pela própria presença de Deus. O Senhor te atraiu até aqui. O Senhor te atraiu para esse momento onde nós estamos vivendo. Não é à toa que nós estamos aqui. E a gente diz sempre isso, que o Senhor tem propósito em tudo. Então o propósito dele é que você ouça essa palavra, que você participe desse momento, porque é Ele quem está te atraindo. A palavra de Deus diz que o Senhor nos atrai com cordas de amor. Ele está atraindo você em todo o tempo, Ele está fazendo você voltar a olhar para Ele em alguns momentos da sua vida. Então o Senhor está te atraindo aqui, amém? O Senhor te trouxe até aqui. Nós não sabemos a dimensão de muitas coisas, mas uma coisa é certa, se nós estamos aqui, foi porque o Senhor nos atraiu. Foi porque Ele nos trouxe até esse momento. Foi porque Ele nos trouxe até aqui, esse momento que nós temos vivido na nossa vida. O Senhor é que tem nos conduzido. O Senhor é que tem nos sustentado. O Senhor é que tem nos abençoado. Moisés, esse homem que nós lemos, foi um homem que foi atraído pela presença de Deus. Não sei se você entendeu essa última canção que nós cantamos. Ela diz que a sarça pegou fogo e não se consumiu. Essa foi a primeira experiência mais impactante de Moisés com Deus. Foi quando ele estava no deserto e a sarça, uma árvore pequena, começou a pegar fogo e ele ficou curioso, ele foi atraído por essa curiosidade e ele é impactado pela presença de Deus. Aquela primeira experiência, está lá em Êxodo 3, nessa primeira experiência, isso muda totalmente o coração de Moisés, porque Deus atrai ele à sua presença e começa a falar com ele e dá direção para ele. Daquele momento, quando Moisés é atraído pela presença de Deus, vive aquela experiência profunda com a presença de Deus, ele não sai daquele lugar mais o mesmo. Quando nós somos atraídos e vivemos na presença de Deus, querido, não tem como nós sermos as mesmas pessoas mais.
Não tem como você falar do mesmo jeito, andar do mesmo jeito, ter as mesmas atitudes. Quando nós somos atraídos pela presença de Deus, somos mudados, impactados pela presença de Deus, nós mudamos, o nosso ser é transformado, amém? Nós somos totalmente mudados, nós somos totalmente transformados, porque é a sua presença que está nos moldando. Então, Moisés tem essa experiência diante da sarça ardente, e aquela presença do Senhor o atrai, aquela presença do Senhor o transforma. E aí, naquele momento, naquela experiência de Moisés, o Senhor diz para ele que tinha um propósito para a vida dele, que era libertar e ser instrumento de Deus para libertar o povo do Egito, daquela escravidão que eles viviam há muitos e muitos anos. E uma das coisas que o Senhor diz para Moisés, e repete isso várias vezes, diga para Faraó, deixe o meu povo ir, para que me adore. Aqui, o Senhor fala que eles vão para uma terra que mana leite e mel, mas o propósito inicial do Senhor não é só para que o povo vá lá se fartar de leite e mel, misturar lá o leite com mel e tomar e ficar lá de boa. Não é isso. E nem sei se era esse o pensamento. Mas o propósito do Senhor, além de uma terra que mana leite e mel, que é uma terra onde eles encontrariam descanso daquela escravidão que eles viviam, o propósito maior do Senhor é: deixe meu povo ir para que me adorem. A adoração era o propósito maior. E a adoração, queridos, vai muito além de cantar, de louvar. E é gostoso a gente cantar, a gente louvar, a gente celebrar o Senhor, como nós fizemos aqui nessa noite. Mas a adoração vai além disso. A adoração é uma vida constante na presença dEle. A adoração é uma vida rendida, uma vida dobrada, uma vida que obedece os princípios do Senhor. É uma vida que caminha conforme Ele está nos direcionando. Isso é adoração. Então, em outros momentos, Deus diz para ele: deixe o meu povo ir para que sacrifique a mim. E esse sacrifício também revela o desejo do Senhor, que era aquele povo adorando a um único Deus, Deus vivo. Então o propósito para aquele povo, e desde a criação do homem, da humanidade, é adoração. Quando o Senhor vai lá visitar Adão e Eva no jardim, é para ter relacionamento com aquele casal. O Senhor quer relacionamento comigo, com você, querido. O Senhor quer uma vida de relacionamento com Ele, não uma vida fria, não uma vida distante, mas uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Moisés, então, cumpre o seu propósito, o povo é liberto do Egito, e a gente vai caminhando por Êxodo, capítulo 12, aquele medo que eles saem ali, eles enfrentam um medo de perseguição do faraó e da sua tropa, e aí chega o momento do Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, lembram disso? O Mar Vermelho se abre, eles atravessam, e aí Moisés vai ter um tempo com o Senhor. Moisés vai lá, subir no monte, e vai receber do Senhor as pedras da lei, e ele fica ali no monte muitos e muitos dias, 40 dias, mas o povo não fica feliz, fica impaciente. Não, Moisés está demorando demais da conta, é doido, já, olha o tempo que ele subiu, a gente está aqui, solto aqui nesse deserto, quente, e Moisés está lá, será que ele vai voltar? Nós precisamos de uma direção, nós precisamos de um Deus. O que eles fazem? Arrancam seus adornos, seus brincos, tudo de ouro que eles tinham, entrega para Arão, Arão faz ali um bezerro de ouro, e eles começam a adorar aquele bezerro de ouro, ou seja, a adoração agora por causa de uma impaciência do coração daquele povo, que era para ser direcionada ao Senhor, começa a ser direcionada a um outro Deus. Moisés desce do monte, vê aquela situação, e aí as tábuas da lei são quebradas, o Senhor derrama uma consequência naquele povo, que é uma praga, e uma consequência maior ainda.
diante daquele ato de desobediência relacionado à adoração que aquele povo teve, foi uma decisão que o Senhor tomou. Além do povo ser castigado no seu corpo, além de serem repreendidos verbalmente por Moisés, algo maior ainda acontece. Olha aqui para mim. Spurgeon, que é um escritor muito famoso, ele diz o seguinte: Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. Pesado, né? Deus nunca permite que o seu povo peque com sucesso. As consequências vêm. As consequências sobre a nossa vida vêm. Então, você quer pecar, você quer fazer a sua vontade? Faça. Fique na liberdade, que você tem livre-arbítrio, mas elas vêm. As consequências vêm, querido, sobre a nossa vida. Isso é fato. É colheita. Nós estamos falando de frutificação esse ano, então nós vamos colher o que a gente planta. Seja coisa boa, ruim, ou até o que você não planta, você vai colher. Mas, porém, entretanto, aquele povo, eles perderam algo maior. E aí a gente entra no texto, o verso 1, no verso 3, diz assim: vão para a terra, Deus falando, onde mana leite e mel, com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado. A consequência maior, querido, daquela queda daquele povo, era a não presença de Deus sobre a vida deles. Não existe consequência pior na nossa vida do que a não presença de Deus na nossa vida. Salmo 51, Davi vai falar assim: não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Eu não sei quanto a você, querido, mas viver sem a consciência da presença de Deus na nossa vida é a coisa mais terrível da nossa história. E aquele povo ouve aquela palavra. E aí começa um processo de voltar a ser atraído pela essa presença. Por isso, seja atraído pela presença de Deus, se arrependendo constantemente. Se arrependendo constantemente. Quando aquele povo ouve aquela palavra, eu não vou mais com vocês, aquilo vem como uma faca no coração deles. E aquele povo começa a chorar, começa a se lamentar. Aquele povo arranca os seus brincos de ouro, os mesmos usados para criar um outro Deus. Eles se colocam, se prostram diante do Senhor e choram, diz a palavra do Senhor. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começaram a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Arrependimento, querido, arrependimento profundo, porque a presença do Senhor não ia mais. Arrependimento que gerou neles uma oposição ao pecado, ao que eles fizeram. Tirar aqueles adornos era olhar para aquilo que eles tinham feito. Tirar aqueles adornos, aquele ouro, era trazer à memória o seu pecado. Lembra que o que o Senhor disse para a igreja de Éfeso? Lembra de onde você caiu? Lembra. Quando a gente fala de arrependimento, nós precisamos nos lembrar de onde foi que começou o nosso processo de queda. Aí você fala assim: mas eu não caí não, eu estou bem, bobo, estou aqui, estou de pé, está tudo certo comigo. Arrependimento é uma constante. Arrependimento é um desejo por mais de Deus. Eu não quero permanecer como eu estou, Senhor. Eu quero mais da sua presença. Eu não quero continuar desse jeito que eu sou, eu quero viver na tua presença. Aquele povo começou
a se arrepender. E para a gente se arrepender, querido, nós precisamos dar nome ao pecado. Nós precisamos dizer pelo que eu estou pecando. A gente está estudando na Doce, o livro de Gálatas. Em Gálatas 5 vai dizer que os desejos da natureza humana são claros. E aí ele traz uma lista bonita: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festança desregrada e outros pecados semelhantes a esse. A gente não gosta de falar disso, tocar nesses assuntos, porque a gente acaba entrando num piloto automático na nossa vida, que nós não temos mais sensibilidade ao pecado. Olha aqui para mim. Você não tem mais sensibilidade ao pecado. Está tudo bem. Está tudo certo. Não tem problema nenhum. Você está indiferente, nós ficamos indiferentes, frios à presença de Deus. O que eu quero trazer na sua mente aqui, querido, nessa noite, em nome de Jesus, que você entenda que nós precisamos passar por um processo de arrependimento do eu, de quem eu sou, do meu ego, das minhas mazelas, de onde eu errei com o Senhor, ou de onde eu quero chegar e esses pesos têm me prendido. O Senhor quer te libertar desses pesos através da sua palavra, do teu evangelho, e para isso nós precisamos nos arrepender, chorar, se for necessário, chorar por causa do seu orgulho, chorar por causa das suas dissensões, chorar por causa do seu ciúme, chorar por causa do seu ego, e dizer: ser propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim, Senhor. Nós precisamos chorar, nós precisamos nos arrepender. O choro é uma expressão disso, e a ação depois disso vai mostrar para mim e para você a mudança que eu quero. Se arrependa daquilo que tem tomado a sua maior atenção nesses dias, e que tem te afastado do Senhor nesse tempo. Se arrependa das suas questões que você tem trago para si, dizendo: não, aqui ninguém mexe. Do seu orgulho, da sua falta de perdão. Se arrependa. E só assim você terá de fato uma nova visão da glória de Deus. A gente vai chegar lá. Molde o seu coração para ser quebrantado, contrito. Assim só a atenção será voltada para o Altíssimo. Seja atraído pela presença de Deus, se arrependendo constantemente e buscando diariamente. Essa parte é boa. Verso 7 vai começar a falar ali da tenda do encontro, e no verso 9 vai falar que assim que Moisés entrava nessa tenda, uma nuvem descia e ficava na entrada dessa tenda. Era uma tenda onde Moisés se reunia constantemente para buscar a orientação do Senhor, onde as pessoas entravam ali naquela tenda para buscar a presença do Senhor, pelo menos ficavam de fora, na maioria das vezes. Sempre era Moisés que estava ali dentro, e ele trazia de lá uma orientação do Senhor. Moisés montava aquela tenda, Moisés buscava essa presença, Moisés era atraído pela essa presença, e ele buscava essa presença todos os dias. Entrar na tenda, a tenda estava fora do arraial, Moisés saía, ia até lá, e lá, algo maravilhoso acontecia, porque uma nuvem densa vinha sobre aquele lugar, e ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Meu irmão, isso aqui ensina para mim e para você, assim como Jesus diz em Mateus 6,6, ao orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta, e ali sozinho, fale com seu Pai, que está nos céus. Isso aqui ensina para mim e para você que nós precisamos entrar nesse lugar onde a presença do Senhor está. Nós precisamos pegar a nossa tendinha e levar e montar
e preparar esse lugar da presença de Deus no nosso coração. É ter aquela expectativa no meu coração de querer a presença de Deus. É não me preocupar com outra coisa, com o horário, com o tempo, mas é me preocupar com a presença de Deus. É ter o meu momento a sós com a presença de Deus. Eu estava falando para os meninos lá no retiro, e quero falar com vocês aqui sobre o avivamento que acontece, tem acontecido, já aconteceu em muitos lugares no mundo, e ultimamente tem acontecido ali em Kentucky, no estado americano, na cidade chamada Wilmore, na Universidade de Asbury. Estou chique no inglês, hein? Ali tem acontecido um movimento de busca pelo Senhor. E o mais interessante, o blém está acontecendo? O violão está saindo aí? Tá, aqui está bem baixinho. Bota aqui para mim. Ali tem acontecido algo muito lindo da parte de Deus. Muito lindo da parte de Deus. São avivamentos que acontecem ao decorrer da história, assim como foi no país de Gales, através de uma comunidade, de uma igreja que começou a querer mais dessa presença. Mas o avivamento, querido, que tem acontecido e o que comprova esse avivamento é o seguinte, é simplesmente um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido dos seus pecados. Ali na universidade eu fui pesquisar e olhar como que começou aquela reunião, que começou dia 8 de fevereiro e tem durado por semanas. Simplesmente um pastor prega uma palavra muito simples, falando do amor do Senhor Jesus. E aí, além de pregar essa palavra, no final ele orienta, de acordo com a palavra de Deus em Romanos, capítulo 9, se eu não me engano. E aí ele começa a explanar aquele texto. E ele termina dizendo: Senhor, aviva-nos em teu amor. Ele desce tranquilamente pelas escadas. O coral, o ministério de louvor sobe, canta uma música muito simples. Mas existiam corações ali arrependidos e quebrantados. E eles vão à frente, chorando, por mais da presença de Deus na sua vida. Não tem barulho, não tem algazarra, tem simplesmente corações quebrantados, entenda isso. Corações contritos, entenda isso. E corações arrependidos. Jovens. E ali começa um avivamento de oração. E as pessoas têm ido lá ver o que está acontecendo e se surpreendem, porque é um culto simples. E na tranquilidade das coisas, do mover de Deus, as coisas têm acontecido. O que prova o verdadeiro avivamento é o arrependimento. O que prova o verdadeiro avivamento é a mudança que causa na vida das pessoas. Porque através dos avivamentos, missionários saíram da Europa, dos Estados Unidos e foram pelas nações. Isso é avivamento. É quando eu entendo o coração de Deus, me arrependo pelos meus pecados e faço a sua vontade. E levo a sua palavra. Então aquele povo naquela localidade, seja ali naquela faculdade, ou seja no país de Gales, através de Evan Roberts, um menino, e aí ele, aos 13 anos, ele começa a buscar o Senhor, e as pessoas da igreja, os líderes da igreja, veem que ele queria mais do Senhor, e convidam ele para uma reunião de oração que tinha na igreja. E ele vai todos os dias, dos 13 aos 26 anos, ininterruptamente, sempre, constante, buscando a presença de Deus. Ele entrava nessa tenda. Meu irmão, nós precisamos entrar nessa tenda. Olha só o que diz a palavra de Deus também, que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem vinha. Lá no verso 10 diz que as pessoas, na entrada, as pessoas adoravam em pé, cada um na entrada da sua própria tenda.
Quando nós adoramos, quando nós buscamos a presença de Deus, essa presença influencia quem está ao nosso lado. Quando nós buscamos a presença de Deus, vivemos na presença de Deus, quem está do nosso lado vai querer buscar também, vai querer adorar também. Nós vamos incendiar quem está do nosso lado. Nós vamos levar outras pessoas a uma vida de adoração. É assim, aquele povo ficava em pé na entrada da tenda, por conta de um homem que estava adorando, por conta de pessoas que estavam buscando. Então a nossa adoração, querido, aqui como igreja, como corpo, atrai e precisa atrair a presença de outras pessoas. Meu Deus, o que está acontecendo? Que essas pessoas estão vivendo? Que amor é esse que elas estão declarando e levando para outros? Eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero saber. Então é por causa da presença de Deus. A palavra de Deus diz que Josué não se afastava da tenda. Josué sabia que ali era o melhor lugar para se estar. Moisés tinha que ir lá aconselhar o povo, e Josué ficava ali, diante da presença de Deus. Diante daquela tenda, tipo, será que Deus vai vir por agora? Naquela expectativa. É essa expectativa que nós precisamos ter. Para ir para a igreja, para buscar o Senhor na sua casa, para adorar em comunidade. Precisa gerar-se uma expectativa no nosso coração pela sua presença. O que tem a nossa atenção, tem o nosso coração. Então treina a sua atenção para a presença de Deus. Para os encerramentos, querido, quero dizer para você, seja atraído pela presença de Deus, se arrependendo constantemente, buscando diariamente e conhecendo a Ele profundamente. O verso 12 a 18 vai dizer uma experiência aqui, e a gente encerra aqui agora, com esse ponto, onde Moisés agora vai diante do Senhor de novo, e pede para o Senhor ali algumas coisas. Tem um diálogo com o Senhor. Olha só esse amigo íntimo. Isso que é bom, ser amigo íntimo do Senhor, para você ter esse diálogo com o Senhor. E nesse diálogo, o Senhor diz para ele: eu conheço você pelo nome. Eu conheço você pelo nome. O Senhor te conhece pelo nome. Amém? O Senhor conhece o que você está passando. O Senhor conhece o seu coração. Eu te conheço pelo nome, Moisés. O pedido de Moisés, então, nessa conversa, lá no verso 12, 13, ele diz assim, vocês estão aí, né? Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Olha que oração ousada desse amigo íntimo do Senhor. Conhecer os propósitos do Senhor. Revela-me, Senhor, os teus propósitos. Quando nós somos íntimos do Senhor, nós sabemos os propósitos dele para a nossa vida, ninguém precisa nos dizer. Nós sabemos quais são os propósitos de Deus para mim e para você. Quando nós estamos íntimos do Senhor, nós queremos saber quais são as prioridades do Senhor. E eu quero que o meu coração esteja de acordo com o dele, pulsando na mesma batida, buscando a sua vontade, o seu querer. Os seus propósitos são revelados. Moisés conhece a Deus e os seus propósitos. E Moisés tem a ousadia ainda de relembrar ao Senhor quais eram os propósitos de Deus para aquele povo. Ele diz: essa nação é o seu povo. E o Senhor responde, então, mudando totalmente aquilo que o Senhor tinha dito que não iria mais. E aí vem uma resposta que acalenta o coração de Moisés em relação àquele povo. Olha aqui para mim, Moisés não queria que um anjo fosse. Moisés não queria somente as bênçãos daquele lugar, terra que mana leite, mel e prosperidade. Moisés não queria a bênção, Moisés queria o abençoador. Moisés queria a pessoa de Deus. Se o Senhor não for, eu não quero, não precisa. Aquele povo também tinha esse mesmo consenso. Nós queremos a face do Senhor e não as suas mãos. Nós queremos quem Ele é, não aquilo que Ele pode nos dar. Quando isso inverte dentro de nós, querido, há uma mudança interior e espiritual muito grande.
Porque você não vai querer apenas a bênção, mas você vai querer o abençoador. Você não vai querer apenas aquilo que Ele pode te dar, mas você vai querer quem Ele é em você. Amém? Nós queremos a sua presença. A presença de Deus é tudo que nós precisamos. A presença de Deus é tudo que nós queremos. Fora disso, querido, é vontade humana. Eu preciso da sua glória, eu preciso que a sua presença vá conosco, Senhor. Senão eu não quero terra que mana leite e mel, coisa nenhuma. Não preciso disso, eu quero o Senhor. Eu não preciso de bens, eu quero a sua presença. Eu não preciso de títulos, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor. Eu quero a sua presença, Senhor. Vocês entendem isso, a importância disso? É a presença. Urgentemente nós precisamos dessa presença. Moisés então entra nesse diálogo com Deus e ele diz que queria essa presença, ele não queria nada além disso, só que ele vai além. Querido, Moisés, aquele amigo íntimo do Senhor, além de falar, amém, a sua glória vai conosco, o Senhor vai conosco, mas Senhor, eu quero algo mais. Mais do que isso? E lá no verso 16, 18, foi o último que eu li. Ele diz assim, pode colocar. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Moisés sabia o que ele estava pedindo, e o risco disso. Mas ele estava disposto a correr o risco. Porque ele queria não só que a presença do Senhor fosse, mas ele queria a presença manifesta do Senhor na sua vida. Ele queria ver a glória de Deus. Ele queria ver a face do Senhor. Não tem quando você conversa com alguém que você não conhece, antigamente principalmente, quando só tínhamos telefone, orelhão, e você conversa com alguém que você não vê há muito tempo, você não fica doido para vê-lo, face a face, abraçar, tocar. Moisés tinha isso com o Senhor vinha sobre uma nuvem, o povo ficava temeroso, e talvez até ele, mas eles tinham intimidade ali de conversar, mas Moisés queria uma nova visão da glória de Deus, e diz, mostra-me a tua glória, ou mostra-me a tua face. Ele queria uma nova visão da glória de Deus. Olha só o que diz um comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, quando os servos do Senhor estão desanimados, por causa do pecado do seu povo, por causa do seu próprio pecado, por causa da opressão, aqui são palavras minhas, por causa de o que for, quando o povo de Deus está desanimado, o melhor remédio para o seu coração quebrantado, é uma nova visão da glória de Deus. É uma nova visão da glória de Deus. Querido, não há nada mais curador do que uma nova visão da glória de Deus, do que a própria presença de Deus. E aí, para completar esse pedido, o Senhor diz para ele, Deus respondeu, verso 19, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, eu terei misericórdia de quem tem misericórdia. Verso 20, você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, verso 21, há um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei você numa fenda, na rocha, cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei minha mão e você verá as minhas costas. Verá as minhas costas, mas a minha face ninguém pode ver. Querido, o que Deus está fazendo com Moisés, essa nova visão da glória de Deus. Fala, nossa, mas que nova visão que eu vou ter da glória de Deus. Eu vou te contar. Moisés é levado então agora para a fenda da rocha. Moisés, ele agora é levado para uma experiência mais profunda com o Senhor, porque ele queria ver a glória de Deus. E o Senhor, querido, na minha e na sua vida,
Olha aqui para mim, o Senhor, na minha e na sua vida, já tem nos escondido na fenda da rocha. A palavra de Deus diz, no Salmo 12, 18, diz: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu refúgio, o meu rochedo, o meu escudo, a força da minha salvação. E Paulo diz em 1 Coríntios: irmãos, não quero que vocês se esqueçam disso, né? Aconteceu há muito tempo atrás, quando os nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles no mar. Na nuvem, no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que nos acompanhava, e essa rocha é Cristo. Você está escondido em Cristo. Nós temos uma nova visão da glória de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você, eu, estou escondido nele, eu estou escondido na sua presença, eu estou guardado sobre a sua presença, querido. Nós estamos guardados por essa presença, por um amor sacrificial. Como eu disse no início, nós fomos atraídos até aqui por um amor, e esse amor se chama Jesus. Esse amor se chama Jesus. É Ele que preenche o nosso ser, desse vazio que você sente, dessa independência, dessa frieza. É Ele que nos leva pelo caminho de arrependimento. Jesus, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos da sua presença mais sobre a nossa vida. Nós precisamos nos arrepender, porque nós não temos amado a Jesus como Ele merece ser amado. Nós precisamos chorar por isso. Nós precisamos amá-lo como Ele merece ser amado. Amém, igreja? Nós precisamos nos derramar, porque lá atrás talvez você um dia se entregou a Jesus, mas agora você está distante, você está frio, você está indiferente, e o Senhor está te chamando hoje a ser atraído pela sua presença. O Senhor está te trazendo de volta à sua presença. E não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus, sobre essa rocha, na fenda da rocha. É ali que nós teremos uma nova visão da glória de Deus, que vai trazer descanso para a sua alma, descanso para o seu coração, descanso para a sua vida. Nada pode nos trazer mais descanso do que o próprio Deus. Nada pode nos preencher mais do que a própria presença do Espírito Santo. Meu irmão, nós não podemos desejar nada mais do que isso. Nós não podemos desejar mais, menos do que a presença de Deus. Nós temos nos perdido, porque nós temos olhado para muitas coisas e não temos olhado para a presença de Deus. Nós temos olhado para nós mesmos, nós temos olhado para as coisas ao nosso redor, nós temos olhado para as circunstâncias, mas não temos nos atentado à presença de Deus. Eu não quero perder a visão dessa glória. É a minha oração desde quando aceitei Jesus, há uns poucos anos atrás. Desde quando aceitei Jesus, eu pessoalmente, venho buscando por isso. Senhor, não me deixa perder a visão da Tua glória, não me deixe desviar os meus olhos da Tua presença, porque eu só quero ela. Que vier, eu sei que vai ser como Moisés disse, é o propósito sendo cumprido.